Olá pessoal, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês novamente. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que são os seres vivos. A gente vai falar sobre a vida. Será que os vírus tão em voga atualmente são seres vivos? Será? Será que existe vida em outro planeta? Hein? Vamos ver, vamos comigo, vamos assistir essa aulinha para a gente ter noção do que é primeiro ser um ser vivo, para daí, posteriormente, a gente conseguir entender e responder um pouco dessas perguntas. Tá? Vamos nessa. Olha aí. Veja só. O que a gente entende como ser vivo ou melhor, como o que a gente entende como vida, é o que existe hoje no planeta Terra, né? Então, no universo todo, tudo que a gente sabe, tudo que a gente conhece, tudo que o ser humano conhece, ele entende que vida é alguma coisa que existe, mas encontrada apenas no planeta Terra, certo? Então esse planeta Terra, ele foi formado há milhões de anos, né? Então, o conhecimento científico, não imaginação ou crenças, mas o conhecimento científico fundamentado em descobertas, né, que vem sendo adquiridas e acumuladas ao longo do tempo, né, provadas e comprovadas que parte é verdade, parte não é verdade, daí surgem novas perguntas. Então, com o passar do tempo, né, a ciência já comprovou que o universo ele foi gerado há aproximadamente 13,8 bilhões de anos atrás. É muito difícil de dimensionar esse tempo todo, né? Mas foi dali, inclusive, daquele momento que surgiu o tempo, né? Foi daquele momento que surgiu o espaço, naquele momento que surgiu tudo que existe, a matéria, né? Os seres até então não vivos, e deu condições de surgirem os seres vivos, né? Então, nesse universo que originou por um evento, né, que os pesquisadores denominaram de Big Bang ou Big Bang, há 13,8 bilhões de anos, né? Dali teve um tempo, um período onde ainda não existia luz, mas era um período que existiam partículas subatômicas, né? Milhares de anos se passaram, né, até que surgiu um dos primeiros átomos, né? Formou-se anteriormente a isso o núcleo de um átomo, depois milhões de anos depois surgiu o primeiro átomo, que foi o hidrogênio, né? O hidrogênio então deu origem a outros componentes, né? Ao gás hélio, por exemplo, por fusão dos seus núcleos. Isso libera uma quantidade grande de energia, né, que gerou o átomo de hélio, e a partir daí é que foram surgindo os outros átomos que existem até hoje, né? Então, os primeiros átomos foram formados há milhões de anos atrás, bilhões de anos atrás, na verdade, né? E isso deu condição de serem formados outros a partir daquele primeiro, que foi o hidrogênio, tá? Daí então, esses átomos eram formados pela atração entre um e outro, gravitacional, né? Que é uma força ainda que não se sabe ao certo como ela surge. Sabe-se que ela existe, né? Tem muitas teorias a respeito dela, né? Mas isso os físicos que sabem falar muito melhor, né? A partir daí então, as galáxias foram sendo formadas em pontos diferentes do universo. Então existem aproximadamente 100 bilhões de galáxias. Galáxias, tá? 100 bilhões de galáxias. Nessas galáxias existem bilhões de estrelas, né? Os estudos aí demonstram que são 100 bilhões de estrelas. Então eu quis representar aqui para você de uma forma bem simples, né? Diferentes galáxias com bilhões de estrelas girando nessas galáxias, tá? Por exemplo, elas ficam todas sendo atraídas para o seu interior, né, e girando pela força da gravidade, né? Essa força da gravidade, ela vai sugando tudo para o seu interior, correto? Uma dessas galáxias é onde está o planeta Terra, né? Na verdade, a galáxia que está ao planeta Terra, a Via Láctea, né, tem bilhões de estrelas nela, e uma dessas estrelas é o Sol. É uma estrela pequena, né? Há um tempo atrás ela é chamada estrela anã,
uma estrela de quinta grandeza que fica na periferia da Via Láctea, né? E ela tem ao redor, e ele foi formado, né? O Sol foi formado por esses átomos que foram se fundindo, no caso o átomo de hélio, né, e hidrogênio, que foi se fundindo e emitindo energia, por isso que o Sol brilha daquele jeito, emite tanto calor assim, né? Mas na formação dessa estrela, né, alguma matéria, alguns átomos ficaram ao seu redor, atraídas até então pela força da gravidade, né, que o Sol ele tem uma atração por elas, né, e esse material, né, essas substâncias, foram se acumulando também em razão da sua própria gravidade, né, e deu origem aos planetas. Então, na periferia da Via Láctea existe o Sol, que é uma estrela de quinta grandeza, uma estrela pequena, perto de muitas outras que existem na Via Láctea e perto de muitas outras que existem nas outras galáxias, né? Que, por sinal, de acordo com Einstein, estão se afastando, né, uma das outras. Então, a teoria da relatividade do Einstein foi comprovada, né? Então, na verdade, o universo está em expansão, né? O fato é que esses planetas ficam girando ao redor do Sol, e um desses planetas é o planeta Terra, representado aqui, tá? Então veja só, o planeta Terra é o único local no universo que o ser humano conhece que existe vida. Então, ele é um pontinho dentro de bilhões ao redor de uma estrela, né, que é uma dentre bilhões de estrelas que existem em bilhões de galáxias que compõem o universo. Ok? A vida no planeta Terra, ela foi formada aí aproximadamente 3 bilhões e meio de anos, né? Então o planeta Terra em si tem aproximadamente 4 bilhões e meio de anos, né? 1 bilhão de anos foi necessário para ajustar as condições, né, para desenvolver a vida posteriormente, né? Então ela existe no planeta Terra, de acordo com estudos também, isso não é imaginação, né? Não foi alguém que criou, pelo menos a gente tem fundamento científico, né, que não é imaginação isso. Ela realmente existe, a vida que existe há aproximadamente 3 bilhões e meio de anos. E esse período todo foi criando condições para que a vida surgisse, né? Desse modo, as primeiras células que essa vida surgiu aqui, né? Na verdade, devido à sua posição estratégica, ela fica num local ao redor do Sol que permite, por exemplo, condições que a vida surgisse. Por exemplo, a água é encontrada na forma líquida. Isso foi fundamental para a origem da vida no planeta Terra, tá? Presença da água em forma líquida. Ok? Outra condição foi que o eixo da Terra é levemente inclinado. Isso permite que, ao longo do ano, sejam estabelecidas diferentes estações, né, com intensidades luminosas diferentes e tudo mais. Além disso, ela tem um campo magnético próprio, né? A Terra tem um campo magnético próprio, tá? Que protege a Terra contra a chuva de raios cósmicos, né? Que vem do Sol. Isso poderia queimar o planeta Terra. Enfim, tem algumas condições físicas aí importantes para que a Terra tenha essa condição, né, que é a própria vida que a gente entende. Correto? Então, de 3,5 bilhões de anos para cá, surgiu a vida no planeta Terra. Aproximadamente, né, há 520 bilhões, há 1000 anos atrás, é que houve um boom nessa diversidade, né, uma explosão de diversidade de vida, né, que inicialmente foi a partir da presença de células procariontes, tá? Um ancestral procarionte, que deu origem aí, no último meio bilhão de anos, né, aos seres eucariontes, que vêm se modificando ao longo dos tempos, correto?
Então, chegando de 13 bilhões, mais de 13 bilhões e meio de anos, então, chegando a esse mais de 3,8 bilhões de anos atrás até atualmente, né, os pesquisadores comprovaram que existem algum padrão para um ser considerado como ser vivo, né, aqui no planeta Terra, né? E esse padrão envolve o seguinte: eles observaram que todos eles têm uma determinada composição química, uma determinada composição bioquímica em comum, né? Então, a composição é um ponto importante que os seres vivos manifestam em comum. Por exemplo, todos eles têm átomos de carbono, de hidrogênio, de oxigênio, de nitrogênio, de fósforo e de enxofre em comum, certo? Esses átomos, né, que são aqueles da tabela periódica, né, que foram produzidos, foram gerados durante a formação das estrelas aí ao longo da história do universo, né, eles se organizam e formam moléculas, ok? Essas moléculas, algumas inorgânicas, outras orgânicas, né? Por exemplo, água e sais minerais como moléculas inorgânicas, proteínas, lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos, vitaminas como moléculas orgânicas, elas reagem umas com as outras, né? E essa reação química, né, às vezes serve para poder montar moléculas, outras vezes serve para poder desmontar moléculas, né? E às vezes serve para transformar uma molécula em outra, né? Então essas reações químicas, né, em conjunto, que vão promover o funcionamento dos seres vivos, né, são chamados, a gente vai chamar de metabolismo, ok? Então, ó, vou escrever aqui, metabolismo, tá? Então esse metabolismo vai permitir o funcionamento da célula através de diferentes tipos de reações químicas. Algumas delas são anabólicas, anabolismo, anabolizante, anabólica, quer dizer, que monta moléculas, que produz moléculas. Outras são catabólicas, catabolismo, tá? Que vai degradar, são reações que degradam moléculas. Então essa produção constante e degradação constante de moléculas, né, cujos produtos são muitas vezes reaproveitados para novas reações anabólicas, vão permitir que a célula se mantenha viva, tá? Então os seres vivos compartilham átomos em comum, eles compartilham o funcionamento das moléculas que são formadas por átomos, né, que é o metabolismo, né, eles têm metabolismo próprio, ok? Eles ainda apresentam uma organização celular. Organização celular. Ok? Ou seja, são células, né? Inicialmente, as primeiras células que surgiram aqui no planeta Terra foram células procariontes, né? Dos 4,5 bilhões de anos. Passou 1 bilhão de anos, surgiu aí as células procariontes, e desses 3 bilhões e meio de anos para cá, elas continuam existindo, tá? As eucariontes, mais complexas, não mais evoluídas, mas mais complexas, surgiram no último meio bilhão de anos, ok? Então, para ser considerado um ser vivo, ele tem que ter célula, né? O ser tem que ter célula. Essa célula é feita de moléculas que reagem, e essas moléculas são compostas pelos átomos, ok? Tudo isso aqui veio ao longo do tempo se transformando, se modificando, tá? Veio se adaptando. O termo mais correto é transformação, né? Então, os seres vivos saíram de um estágio mais simples, como células procariontes, e ao longo do tempo foram se transformando, alguns deles foram se transformando em seres mais complexos, tá? Então, essa transformação é o que a gente conhece com o nome de evolução.
Então a gente sabe que os seres vivos são seres capazes de evoluir, ou seja, de se transformar ao longo do tempo. Tá? Então o tempo é um fator importante para que a vida surgisse. Não dá para a gente pensar em ser vivo sem levar em consideração o tempo e as suas modificações que acontecem ao longo desse período todo. Né? Por exemplo, o aumento da variabilidade genética, né? Ou fatores que diminuem a variabilidade genética ao longo desse tempo, mutações, seleção natural, deriva genética, enfim, uma série de fatores vão fazer com que os organismos vão se transformando, se modificando com o passar do tempo, gradualmente. Tá? Então, essa história de tempo, de modificações graduais e lentas, são conceitos importantes para entender a evolução. Tá? A partir de um ancestral comum, primitivo, mais simples, com o passar do tempo foi aumentando a sua complexidade. Né? Isso é um fator, inclusive, que é visto desde a origem do universo. Né? Houve um momento onde existiam partículas subatômicas, depois as atômicas, depois o próprio átomo, né? Depois as estrelas, enfim. Foi aumentando a complexidade e é assim também com a vida. Tá? Mas nada disso existiria até hoje se essa receita aprendida nesses bilhões de anos não fosse passada para frente. E é isso que acontece com os mecanismos de reprodução. Ou seja, os seres vivos, eles desenvolveram mecanismos de passar essa receita da existência, da própria existência para frente, para os seus descendentes. Né? São mecanismos de reprodução assexuada ou mecanismos de reprodução sexuada que os seres vivos desenvolveram ao longo dos tempos. Tá? Os primeiros que eu disse, reprodução assexuada, é aquela que não gera variabilidade genética, onde o organismo que é formado, ele é geneticamente idêntico com o seu parental, né? E é um clone desse parental. Tá? Outros são geneticamente diferentes, existem muitas formas de um descendente ser geneticamente diferente do seu parental. Ok? E aí isso caracteriza uma reprodução como sendo sexuada. Correto? Então, ó, é muito mais tranquilo da gente entender agora o que é a vida. Para ser viva, ou pelo menos para ser considerado um ser vivo, este ser tem que apresentar determinados comportamentos, determinadas características que até então são só encontradas no planeta Terra. Né? Por exemplo, composição, organização, metabolismo próprio, evolução ao longo do tempo e reprodução. Tá? Ok? Perfeito. Agora, então, você consegue entender o que é um ser vivo e aí você consegue me dizer se os vírus são seres vivos. Tá? Será que são? Será que o tal do coronavírus é um ser vivo? Ok? Será? Veja só, próximo vídeo a gente vai comentar um pouco mais a respeito dos vírus. Você vai entendê-los melhor, a sua existência, e você vai conseguir relacionar com essa aulinha de hoje. Certinho? Joia? Dá o seu like aí, faz a inscrição, temos muitos vídeos aí pela frente. Ok? Tchau, tchau, até mais! Os pesquisadores comprovaram que existem algum padrão para um ser considerado como ser vivo, né, aqui no planeta Terra. Né? E esse padrão envolve o seguinte, eles observaram que todos eles têm uma determinada composição química, uma determinada composição bioquímica em comum. Né? Então, a composição é um ponto importante que os seres vivos manifestam em comum. Por exemplo, todos eles têm átomos de carbono, de hidrogênio, de oxigênio, de nitrogênio, de fósforo e de enxofre em comum. Certo? Esses átomos, né, que são aqueles da tabela periódica, né, que foram produzidos, foram gerados
durante a formação das estrelas, aí, ao longo da história do universo, né, eles se organizam e formam moléculas. Ok? Essas moléculas, algumas inorgânicas, outras orgânicas, né? Por exemplo, água e sais minerais como moléculas inorgânicas, proteínas, lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos, vitaminas como moléculas orgânicas, elas reagem umas com as outras, né? E essa reação química, né, às vezes serve para poder montar moléculas, outras vezes serve para poder desmontar moléculas, né? E às vezes serve para transformar uma molécula em outra, né? Então essas reações químicas, né, em conjunto, que vão promover o funcionamento dos seres vivos, né, são chamados, a gente vai chamar de metabolismo. Ok? Então, ó, vou escrever aqui, metabolismo. Tá? Então esse metabolismo vai permitir o funcionamento da célula através de diferentes tipos de reações químicas. Algumas delas são anabólicas, anabolismo, anabolizante, anabólica, quer dizer, que monta moléculas, que produz moléculas. Outras são catabólicas, catabolismo, tá? Que vai degradar, são reações que degradam moléculas. Então essa produção constante e degradação constante de moléculas, né, cujos produtos são muitas vezes reaproveitados para novas reações anabólicas, vão permitir que a célula se mantenha viva. Tá? Então os seres vivos compartilham átomos em comum, eles compartilham o funcionamento das moléculas que são formadas por átomos, né, que é o metabolismo, né, eles têm metabolismo próprio, ok? Eles ainda apresentam uma organização celular. Organização celular. Ok? Ou seja, são células, né? Inicialmente, as primeiras células que surgiram aqui no planeta Terra foram células procariontes, né? Dos 4,5 bilhões de anos. Passou 1 bilhão de anos, surgiu aí as células procariontes, e desses 3 bilhões e meio de anos para cá, elas continuam existindo, tá? As eucariontes, mais complexas, não mais evoluídas, mas mais complexas, surgiram no último meio bilhão de anos, ok? Então, para ser considerado um ser vivo, ele tem que ter célula, né? O ser tem que ter célula. Essa célula é feita de moléculas que reagem, e essas moléculas são compostas pelos átomos, ok? Tudo isso aqui veio ao longo do tempo se transformando, se modificando, tá? Veio se adaptando. O termo mais correto é transformação, né? Então, os seres vivos saíram de um estágio mais simples, como células procariontes, e ao longo do tempo foram se transformando, alguns deles foram se transformando em seres mais complexos, tá? Então, essa transformação é o que a gente conhece com o nome de evolução. Então a gente sabe que os seres vivos são seres capazes de evoluir, ou seja, de se transformar ao longo do tempo, tá? Então o tempo é um fator importante para que a vida surgisse. Não dá para a gente pensar em ser vivo sem levar em consideração o tempo e as suas modificações que acontecem ao longo desse período todo, né? Por exemplo, o aumento da variabilidade genética, né? Ou fatores que diminuem a variabilidade genética ao longo desse tempo, mutações, seleção natural, deriva genética, enfim, uma série de fatores vão fazer com que os organismos vão se transformando, se modificando com o passar do tempo, gradualmente, tá? Então, essa história de tempo, de modificações graduais e lentas, são conceitos importantes para entender a evolução, tá? A partir de um ancestral comum, primitivo, mais simples, com o passar do tempo foi aumentando a sua complexidade, né? Isso é um fator, inclusive, que é visto desde a origem do universo, né? Houve um momento onde
existiam partículas subatômicas, depois as atômicas, depois o próprio átomo, né? Depois as estrelas, enfim. Foi aumentando a complexidade e é assim também com a vida. Tá? Mas nada disso existiria até hoje se essa receita aprendida nesses bilhões de anos não fosse passada para frente. E é isso que acontece com os mecanismos de reprodução. Ou seja, os seres vivos, eles desenvolveram mecanismos de passar essa receita da existência, da própria existência para frente, para os seus descendentes, né? São mecanismos de reprodução assexuada ou mecanismos de reprodução sexuada que os seres vivos desenvolveram ao longo dos tempos, tá? Os primeiros que eu disse, reprodução assexuada, é aquela que não gera variabilidade genética, onde o organismo que é formado, ele é geneticamente idêntico com o seu parental, né? E é um clone desse parental, tá? Outros são geneticamente diferentes, existem muitas formas de um descendente ser geneticamente diferente do seu parental, ok? E aí isso caracteriza uma reprodução como sendo sexuada, correto? Então, ó, é muito mais tranquilo da gente entender agora o que é a vida. Para ser viva, ou pelo menos para ser considerado um ser vivo, este ser tem que apresentar determinados comportamentos, determinadas características que até então são só encontradas no planeta Terra, né? Por exemplo, composição, organização, metabolismo próprio, evolução ao longo do tempo e reprodução. Tá? Ok? Perfeito. Agora, então, você consegue entender o que é um ser vivo e aí você consegue me dizer se os vírus são seres vivos. Tá? Será que são? Será que o tal do coronavírus é um ser vivo? Ok? Será? Veja só, próximo vídeo a gente vai comentar um pouco mais a respeito dos vírus. Você vai entendê-los melhor, a sua existência, e você vai conseguir relacionar com essa aulinha de hoje. Certinho? Joia? Dá o seu like aí, faz a inscrição, temos muitos vídeos aí pela frente. Ok? Tchau, tchau, até mais!